Quantos estão aqui nessa noite? Mateus capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho daquilo que o Senhor está direcionando para a nossa vida. Colocar a Deus em primeiro lugar. Diz assim a palavra do Senhor, verso 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Bom, querido, a Bíblia diz que, em verdade, Jesus está dizendo, eles já receberam a sua recompensa. O Senhor está ensinando uma coisa interessante. Aquelas pessoas queriam ser reconhecidas pela sociedade. E naquela época, orar em público, falar em público, era algo que cativava as pessoas. E as pessoas estavam atrás disto. Então o próprio Jesus diz, olha, quando você for orar em público, ele não está aqui, alguns dizem, nós não podemos fazer orações em público. Claro que podemos. Jesus sempre orou em público. Jesus orou para ressuscitar Lázaro, por exemplo. Jesus, ele pegou os pães, orou em público. Jesus sempre orou em público. Ele não está aqui dizendo para você não orar. Ele está dizendo que as pessoas buscam a recompensa de outras pessoas. E é mais ou menos isso, a sociedade hoje, as pessoas vão para o meio social, elas querem ser reconhecidas, elas põem uma roupa, elas têm o seu carro, elas querem ser reconhecidas pela sua profissão, elas querem sempre ser reconhecidas por aquilo que elas querem das pessoas. E Jesus, ele vem e diz assim, olha, sobre isto, você já tem a recompensa, que é limitada, que é humana, que é pobre, e isto não vai alterar a sua vida. Agora, Jesus, ele começa a falar algumas coisas interessantíssimas. Ele diz assim no verso 6, mas tu, fala para o teu irmão, você, Deus agora está falando com você. Antes ele estava falando com um grupo, agora ele vai e se direciona. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Eu coloquei hoje no Face uma pergunta. Quais são os obstáculos que você tem para orar? Alguns responderam, outros ficaram, não queriam se expor. Outros responderam, depois foram se justificar. Eu achei interessante. Mas isso começou a montar meu sermão. Qual é a tua dificuldade para orar? Qual é a sua dificuldade quando você é convocado para orar? Porque eu creio que a maioria dos cristãos, eles querem orar. Eles querem viver uma vida de relação com Deus próximo. Mas Satanás, ele só teme isso do cristão. A vida de oração. Ele não teme um estudo bíblico sem oração. Ele não teme um pessoal tocando louvor, cantando sem oração. Ele não tem esse problema. Ele até deixa. Mas quando a igreja se propõe a orar, quando o cristão começa a dizer, vou orar, vou buscar a Deus, querido, se prepare, porque as distrações começam a chegar, o telefone toca, um problema você se lembra, alguma coisa começa a chegar perto de você, e aí você começa a perder o seu foco. Você lembra na hora quando vai orar que tem que fazer alguma coisa. Quando você começa a orar, você diz, eu preciso fazer alguma coisa ali. E você interrompe isso. Quais são os obstáculos que você tem encontrado para orar? Algumas pessoas, eu vou colocar aqui agora a resposta para elas. Lembre-se, quando a igreja ora, as coisas começam a acontecer. Mas quem é que impede essa oração?
Pode ver, quando nós fazemos uma festa aqui, todo mundo vem. Você marca um churrasco, todos vêm. Mas quando você marca uma reunião de oração, é uma guerra para essas pessoas chegarem aqui. Não é que elas não querem orar. É porque existem obstáculos. E o que Jesus quer corrigir é isto rapidamente. Ele está falando, se a gente o colocar em primeiro lugar, isso começa a ser superado. O que ele está dizendo é que os religiosos estavam sempre querendo aquilo que o homem poderia dar. Elogios, reconhecimento. Queridos, para nós sermos reconhecidos, qualquer coisa serve aí na sociedade. Agora, uma pessoa, para ser reconhecida por Deus é diferente. Ela tem que ter uma vida no privado, no particular, onde ninguém a vê, onde nem o seu cônjuge, ninguém vê nada. A Bíblia diz que você tem que entrar e fechar a porta. Quando você orar, feche a porta que está atrás de você. Feche a porta. Por quê? Porque em público eu vou te honrar. Ele diz que quem ora sempre vai ter recompensa. Cadê o amém? Obrigado pelos 5 améns. Cadê o amém? A Bíblia diz que Ele vai recompensar. Pastor, espera aí. Uma pessoa falou assim: olha, quando eu oro, parece que as coisas ficam pior. Eu disse, é verdade. Tem tempos da nossa vida, quando você ora, parece que as coisas afinam mais a gente ainda. Concordam? Mas o Senhor não disse que vai te recompensar? Tem orações que Deus vai te responder agora, mas tem orações que Ele vai te responder lá na eternidade. Tem coisas que vai ser acrescentado. Ele diz que vai te recompensar. Não é quando você ora, não é que você está sem recompensa. Ele está te recompensando, mas não é do teu jeito. Não é da tua maneira. Não é da tua forma. A Bíblia diz que Ele sabe. Ele sabe o que vai no teu coração. Mas é interessante. A Bíblia diz, olha só. Mas quando orar, quando tu orares, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Vamos voltar ao verso 5. A Bíblia diz, e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de que sejam vistos pelos outros. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisto. O que ele fala? Eu lhes asseguro, toda a igreja, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Aí ele vai e fala assim, mas tu, quando orar, Ele manda você orar. Querido, se Ele sabe o que eu preciso, por que Ele me manda orar? Porque Ele só vai te entregar se você pedir. Ele só vai te dar se você pedir. Senão Ele não vai te dar. O verso 9 diz assim da palavra do Senhor. Olha lá. Vocês orem assim, Pai Nosso, e aí Ele dá um modelo de como devemos orar. E quantas pessoas hoje estão vivendo tão esgotadas, tão cansadas, porque não têm ido ao Senhor, não têm ido aos pés do Senhor. Jesus está dizendo que Ele não desqualifica as orações, porque lá em Atos 2 também as pessoas estavam orando publicamente. Mas quando se fala de oração, você vai encontrar uma grande batalha na tua vida. Você vai ter obstáculos. Porque os religiosos querem a recompensa dos homens. É isso que ele está dizendo. Mas aqueles que andam com o Senhor vão ter a sua recompensa. O lugar na sociedade
todo mundo tem o seu lugar. Agora, ter comunhão, você tem que entrar num quarto e fechar a porta. E às vezes a gente está assim dentro da igreja, como esses religiosos. Nós estamos vindo aqui por causa de um amigo. Estamos vindo aqui por causa de um grupinho. Estamos vindo aqui porque existe um instrumento bom. Estamos vindo aqui porque tem um louvor. Não, nós estamos vindo aqui para termos comunhão com o Senhor. Não é para termos simplesmente pessoas perto de nós, que a gente se adeque, que a gente fique perto, que a gente possa usufruir da sua presença. É claro que não. Nós estamos vindo aqui para orar. E esse é um tempo que nós estamos numa maratona de oração. E que aqueles que são os oficiais, aqueles que estão na frente da batalha, lembre-se que você é o referencial. E o Senhor está dizendo, feche a porta. Porque muitas portas nós precisamos começar a fechar. Senão nós nunca vamos ouvir Deus. Ele diz, fecha a porta e entra dentro do teu quarto. É fechar a porta. Sabe por quê? Porque muitos cristãos não estão fechando a porta. Por isso não conseguem mais ouvir Deus. Não tem mais a direção do Senhor. Ele disse, em secreto eu vou falar com você. Sabe, enquanto você não fechar a porta do teu quarto, enquanto você não fechar as portas da tua vida, você não tem a direção de Deus para fazer nada. E aí as pessoas correm atrás dos outros, querem o conselho do outro, querem o conselho de alguém, quer uma direção, quer tudo pronto, quando você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta. E não é só o quarto, eu estou falando de outras portas que estão abertas, que você deixou aberta, e que você está ouvindo as outras vozes. O Senhor diz, olha, é tempo de você viver comigo no privado, no particular, naquilo que é íntimo. Porque hoje em público todo mundo quer ficar. Ele diz que tem recompensa. Outra coisa que o Senhor arruma na nossa vida é que Ele não deixou uma oração modelo para a gente ficar repetindo. Isto você sabe, mas você também não ora. E o verso 7 fala isso. Então você só vai ser escutado, não é por repetir. Há muitos cristãos que vivem não repetindo um Pai Nosso, mas repetem as suas orações a vida inteira. Sabe por quê? Porque não fecharam as portas. As portas estão abertas. E nós precisamos começar a fechar algumas portas da nossa vida. E ouvir Deus. O verso 6 diz, mas tu, não está falando com os religiosos. Quantos querem ter êxito na sua vida? Quantos querem ter êxito na sua vida? Então você vai ter que aprender uma coisa. Mas você vai ter que começar a contar com o Senhor. Salmo 127, verso 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar. Ele está dizendo que Ele tem que ser o primeiro. Não adianta você se atirar em trabalho. Não adianta você fazer um monte de planos aí. Não adianta você gastar toda a tua energia por aí. Os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 diz o seguinte, por favor. Inútil vos será levantar-se de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois Ele supre os amados enquanto dormem. Diz ainda a palavra do Senhor, eis que os filhos serão herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como a flecha nas mãos do homem valente, assim é o filho da mocidade. Bem-aventurado, feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. A Bíblia nos mostra isto. Quando você vai ao Senhor, não adianta você se matar de trabalhar. Há pessoas que vivem enfiadas no trabalho, que vivem atoladas no seu trabalho, e não tem mais tempo para ter o seu particular com Deus. Querido, o que Deus está querendo falar com você e comigo? Que Ele não vai te respaldar no que você está fazendo. Que Ele não vai assinar embaixo, se você não tiver a sua vida pessoal no particular com Ele. Esta porta do trabalho você tem que rever na sua vida.
Pastor, então eu vou ficar só orando. Não, a Bíblia diz que o preguiçoso, ele chega à sua pobreza rapidamente. Está aí em Provérbios 6, verso 9. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um armado. Deus também não respalda quem vive para o trabalho, mas também não respalda quem vive na preguiça. Tanto o preguiçoso como o trabalhador, ele tem que pôr o Senhor em primeiro lugar. Hoje é o dia do trabalho, mas quantos se matam de trabalhar e acham que o trabalho é tudo? Não é. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. O nosso desejo maior tem que ser agradar a Deus. Não são os grandes negócios, não é o afã de agradar o nosso patrão, é o afã de agradar a Deus. Quando você agrada o Senhor naquilo que Ele está te dizendo, querido, a tua vida começa a ser transformada. Quanto tempo? E aí as pessoas falam assim: pastor, eu não tenho tempo para orar. A Bíblia diz que é não andar como o mundo anda. Isto é andar como o mundo. A Bíblia diz que quando nós paramos, entramos, fazemos a nossa vida no particular, nós nos diferenciamos daqueles que não servem o Senhor. Mas ele diz: tu, porém, lá no verso de número 6 de Mateus 6, verso 6. Segunda, há pessoas que não têm gana para nada, sempre estão cheias de preguiças. E aí elas chegam perto de outras pessoas e dizem assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas ela nunca ora por si. Ela nunca entra no seu quarto, ela não fecha a porta, ela não lê a palavra, ela tem preguiça. Faz tudo, trabalha, corre de um lado para o outro. Querido, eu quero te falar uma coisa: a tua oração não é substituída pela oração de pastor nenhum. A tua oração não é substituída por nenhum irmãozinho, nenhuma irmãzinha batata. Uma oração nós fazemos aqui, temos o maior prazer de orar, mas quando você ora, você ouve o Senhor e Ele fala com você. Quando você entra dentro do teu quarto, Ele endireita toda a tua vida, Ele põe vida dentro de você. A Bíblia diz que nós somos feitos reinos e sacerdotes. Todos. Deus não quer só a minha voz, Ele quer que você fale com Ele. E todos têm acesso a Deus. Quantos estão aqui nesta noite? Já notou que quando você vai orar, a primeira coisa que dá é sono? Não é fácil. Se eu te convocar para orar agora, você vai começar a bocejar aí. 2 Tessalonicenses 3, verso 3 diz assim: vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E outra versão diz assim: orai sem cessar. Querido, às vezes o teu corpo, a tua mente está dizendo: estou cansado, eu preciso ir para a roça, eu preciso de uma festinha, eu preciso de um descanso, eu preciso disso. Mas o Senhor está dizendo: vem orar comigo. Querido, há coisas que não é, mas eu não estou sentindo, pastor. Sabe o que o amor é? Há muita coisa que eu faço por amor. Não é que eu quero, é por amor. É obrigado. Oração é uma questão de obrigação. Quantos amam a Jesus? Ele está dizendo: você tem que orar. Mas quando a tua mulher ou quando o seu esposo, ele pede alguma coisa e você não quer fazer, você tem que fazer. É mole? É fácil? Bate no ombro do irmão aí. É fácil? Quando alguém te pede uma coisa, é fácil por acaso? É obrigação. Eu não levanto a mão porque eu não quero, pastor. Eu não fico em pé no louvor porque eu não quero. Eu não abro minha boca no louvor porque eu não quero. Querido, então você não ama Deus.
Porque no louvor, nas orações, em tudo você tem que servir o Senhor em amor. Pastor, o amor, ele te obriga a fazer coisas. Obriga ou não obriga? Você não tem que fazer coisas para tua mulher, para o teu marido, que às vezes você não suporta. Isso é amor. Não é sentimento. Deixa eu explicar o que é amor, que às vezes está apaixonado por alguém, estou amando. Não, amor é uma decisão. E quando você ama, você decide honrar a quem você ama. E se você ama Jesus, você tem que orar. Você tem que se obrigar a orar, a buscar a Deus e a dizer: Senhor, estou aqui, o Senhor sabe como é que está aqui dentro, o Senhor sabe como é que está no meu... Querido, tem horas que muitos querem sumir, não querem orar, querem ir para a praia, querem passear, mas orar, é mais ou menos assim: quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar as pessoas. Aí passa um cara perto de você antes disso: me arranja R$1 aí. Ah, não, cara, não, agora não. Querido, se no pequeno você não consegue fazer, imagine no grande. Deus está te chamando para você orar. E agora, nós temos que entender isso. Um dia que você... pastor, eu não tenho tempo. Mas aí, querido, Deus para você. E aí você vai ter que ter tempo. Aí você vai achar tempo. Você tem um tempo de 10, 15 minutos. Ora. Fecha a porta. Para de ficar murmurando. Passe um tempo lendo a Bíblia. Lucas capítulo 11, verso 1. Jesus foi orar e um dos discípulos estava chegando perto dele. Sabe o que aconteceu? Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, o Senhor acabou, eu posso entrar agora, me ensina a orar. Ele sabia que tinha um segredo ali que estava sendo falado. Ele queria aprender aquele segredo. Mas ele não interrompeu o Senhor, porque Jesus, se ele, como filho de Deus, tirava tempo para orar, quem sou eu e você para tocar uma vida de qualquer jeito? Esperou terminar. Oração é um compromisso diário, querido. Oração é um compromisso de você levar as coisas mais a sério. Mais a sério. Olha, qual é o compromisso que você tem hoje com o Senhor de oração? Qual é? Olha, se for perguntar, é um vexame para muitos cristãos. Porque eles sempre estão atrás de oração dos outros. Sempre estão atrás de um sacerdote, de um pastor. Quarto, cuidado com as distrações. Fique em Mateus capítulo 6, verso 6. Guardem este verso. Quando você entrar, o que você tem que fazer? Fechar a porta. Por quê? Por causa das distrações. E quando você fechar a porta, você desliga seu celular. Quando você fechar a porta, eu quero dizer, Jesus está dizendo hoje para os nossos dias, que fechar a porta é você desconectar do seu Face, é você sair das redes sociais, é você se desconectar de todo mundo que você está envolvido. E as pessoas não estão entendendo isso. Acham que fechar a porta é entrar dentro do quarto, ficar conectado. Senhor, eu estou aqui. Falou? Olha, beleza, estou precisando do teu favor. Valeu? Não é isso. É você desconectar, fechar a porta. É você ficar com a porta aberta do quarto, sabe? E desligar a tua televisão. Você desligar-se do mundo. Você desligar-se de tudo que está em tua volta. De saber quem é que está falando. Se é uma foto sua que ficou bacana para pôr no Face ou não. Sabe? De você querer ser reconhecido como os religiosos naquela época. Querer ser reconhecidos publicamente aí. Querendo ser reconhecidos pela sua profissão. Pelo seu trabalho. Pela sua cultura. Não é isso. Jesus disse: entra no teu quarto. Fica comigo. E você vai ter êxito. Vai ter êxito. Há pessoas que não conseguem mais se desconectar de nada. Não conseguem mais. É hora de você desligar sua TV a cabo, do futebol, do Facebook, das suas redes sociais. Quantos vivem assim
constantemente conectados diretamente. Levante a mão, seja honesto com Deus. Está na hora de você desconectar, filho. Alguns 2, 3 honestos aqui. A pessoa não consegue mais se concentrar. Não consegue mais se concentrar em nada. Quando não é isso, está conectado com suas necessidades. Mas não se conecta com o Senhor nunca. E ele disse, entra. Fecha a porta, filho. Fecha essas portas. Fecha essa montoeira de porta que está aberta, que você está falando com você essas coisas, você não está me ouvindo mais. Essas distrações. O Salmo 1 diz assim, no verso de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor nesse Salmo primeiro. Vamos lê-lo. Olha só. Diz assim a palavra: feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diz assim a palavra: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é que vai fazer isso? É quando você estiver ligado com o Senhor. Quantos estão aqui ainda nessa noite? Feche a porta. Senão você não vai conseguir ouvir Deus. Apague seu celular. Desconecte um pouco. Faça isso. Pastor, tem a minha Bíblia aqui. Desconecte. O Senhor não precisa de nada para falar com você. Ele pode dizer a você muitas coisas, mas Ele vai falar com você no particular. Entra no teu quarto. Está aí Mateus 6, verso 6. Entra, fecha a porta, que eu vou falar com você em secreto. Ele vai falar em secreto. Sabe, às vezes eu estou em reuniões de oração que eu já participei, e aí chega lá um profeta, e eu creio nisso, fala mesmo, Deus revela, mas o Senhor fala uma coisa aqui, que Ele não fala no público, Ele vai falar no particular. Ele vai falar no particular. Você está escutando muita gente, está escutando muitas coisas, mas não está escutando o Senhor. Você já viu quando alguém te chama para uma conversa no particular, como você já vai esfriando a barriga? Vai te dando um frio. Há coisas que Deus nunca vai te dizer, até que você esteja só no particular. As pessoas chegam aqui, ela diz: pastor, eu preciso ter um particular com o Senhor. Eu falei: não pode falar aqui. Não, é no particular. Aí eu tenho que ir lá no gabinete, tenho que fechar a porta, sentar e conversar. Porque só pode ser falado no particular. Deus é assim. Há coisas que Ele só vai te falar no particular. Eu não escuto Deus, eu não sinto Deus. Sabe por quê? Porque você nunca teve o particular com Deus. Quantas redes sociais você está ouvindo? Quantas redes você está conectado? Twitter, WhatsApp. Tudo isso está falando com você. Quantas fotos? Escutar a voz de Deus para que te dê o alimento, para que te dê uma direção do teu espírito. Você precisa da voz de Deus. E não escutar os conselhos que estão aí. Quantos conselhos você tem escutado por aí? Quantos conselhos estão chegando na tua vida e estão roubando tua força para falar com Deus? Homens e pessoas cheias do Senhor, vontade de orar, mas não conseguem mais orar. Por quê? Porque deram ouvido a outras vozes. Não se deleitam mais nas Escrituras. Sabe o que é deleitar-se na Escritura, que o salmista fala lá no Salmo 1? É você ruminar. Sabe quantas vezes a vaca come, mastiga ali? 8 vezes. Então, querido, você pega a palavra de Deus e começa a ruminar. Pega aquele verso e começa a mastigar. Quando você for orar, você tem que começar a levar uma caderneta, você tem que levar lápis, você tem que levar sua Bíblia, e você tem que ouvir, e você vai conversar com Deus, você vai ter um papo com Deus. Senhor, não entendi. Não é como você ficar aí
Quando alguém fala uma notícia, olha, o carro bateu, olha, o ladrão entrou. As pessoas estão ouvindo a voz do Senhor desse nível. Ele não fala assim. Ele fala no particular. Ele quer te explicar. Ele quer te ensinar. Ele quer te orientar. Mas você não tem o particular. Deleitar-se no Senhor requer tempo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu não sou digno de orar. Querido, é verdade. Às vezes a gente se sente, por um erro, durante o dia, indigno de orar, indigno de estar em oração. Mas deixa eu lhe falar o que diz esse verso 6. Ore ao seu pai. Querido, um pai, ele sempre vai ser pai. Não é porque você está acertando. Ele sempre será pai. Independente dos teus erros e dos teus acertos. Você pode ir a ele que ele vai falar com você. Você tem um pai que te ouve todo o tempo, a despeito de todos os exemplos que você teve aqui na terra. Esse pai, ele está pronto a te ouvir, a despeito dos seus erros e acertos. Quando você vai a ele, ele te ouve, ele diz: vem meu filho, agora eu vou te orientar daqui em diante. Aí essa pessoa falou assim: pastor, eu perdi a estribeira. Aí eu falei para ela, disse: vai ao pai. Mas eu não quero orar. Vai ao pai, ele vai orar, ele vai falar contigo. Não é porque você falha que Deus não fala com você. Vai a ele, pede perdão e arruma a sua vida, porque ele vai falar para arrumar a sua vida. Quantos estão ainda aqui? Porque quando você vai conversar com Deus, ele vai falar assim: o que sucedeu, meu filho? Pode falar. Mas a religião nos ensinou coisas terríveis. Por isso nós não chegamos a Deus desse jeito. Nós temos que chegar dentro de um quadrado que as pessoas falam que Deus vai agir só naquele quadrado. Mentira do diabo, coisa da religião. Deus fala com você no particular. É você fechar as portas. Você pode estar andando na rua, mas se você desligou seu celular, você desconectou-se de tudo e disse: Deus, eu estou aqui, eu estou clamando por Ti, a Tua presença, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Querido, Deus começa a falar com você em qualquer lugar. Quantos estão aqui nesta noite ainda? Você está precisando orar, querido. Você está precisando fechar as portas que estão abertas. Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam de verdade. É invocar Deus de verdade. É diferente. Se você invoca o Senhor de verdade, na sua comunhão, tua vida será sempre restaurada, levantada, e ela vai estar sempre sobre a rocha do Senhor. Mas tem que ser de verdade. Nós temos ânimo para tanta coisa. Sexto obstáculo que eu enumerei, e um desses que eu acho mais importante, chama-se desânimo. A pessoa falou: pastor, eu me sinto desanimado. Mas a Bíblia diz: ora teu pai que está em secreto, que ele vai te recompensar. Sabe por quê que você desanima? Porque você não vê a situação mudada. É assim ou não é? Por que eu vou orar? Minha situação não muda. Quem disse? Se a Bíblia diz que Ele vai te recompensar, que Ele vai te responder, acabou. Pastor, mas eu estava namorando, comecei a orar e eu estou desiludido. Continua orando. Eu tive uma desilusão no meu trabalho. Eu tive uma desilusão com pessoas. Eu tive desilusão ali. Querido, vai orar. Porque o Senhor disse que Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ou é na hora, ou é depois, ou lá na eternidade. Mas Ele vai te recompensar. Eu não sei o dia nem a hora, mas Ele vai te recompensar.
Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando você ora, você tem sabedoria. Quando você ora, você recebe uma recompensa de alegria. Quando você ora, diz a palavra do Senhor que Ele te dá direções da sua vida. Quando você ora, você se torna uma pessoa mais confiante. A Bíblia diz no verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando você ora, você começa a ver a tua vida sendo endireitada. Quando você vai para a oração, você começa a ter a alegria de viver. Quando você ora, querido, Ele começa a trazer à tua vida coisas diferentes. Olha o que diz o verso 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Quando você ora, o teu linguajar é mudado, a tua forma de falar é transformada. Quantos estão aqui nesta noite? Então glorifica a Deus com as palmas. Quando você ora, Ele reaviva a tua vida, Ele muda, Ele aviva o teu coração. Mas é só quando você ora. Queridos, eu queria encerrar. Deus é um Deus. E às vezes a gente está atrás de recompensas secundárias. Esta é a última coisa que eu quero colocar no teu coração. Ele disse que vai te recompensar, e nós queremos a recompensa daqui, ao invés de termos a recompensa eterna. Há pessoas que não querem mais a recompensa eterna, elas querem a recompensa aqui. Elas não investem no eterno, elas investem só aqui. Elas gastam aqui, elas perdem energia aqui, elas investem aqui, elas fazem tudo aqui, mas elas não fazem nada para o Senhor. Elas não investem no Senhor. E aí nós temos a recompensa apenas secundária. Mas e a recompensa eterna? Deus quer te recompensar. Quando você diz assim: pô, estou orando pelo meu filho não muda. Ele te recompensa. Ele vai mudar. Eu estou orando pelas minhas relações, parece que elas pioram. Mas Ele diz que Ele vai te recompensar nessa área. Ele vai te recompensar. Busque o Senhor, não por causa disso agora aqui. Mas isso chega em você aqui agora. Ainda nesses dias, Deus quer te recompensar nesse tempo que estamos aqui. 42 dias de uma maratona de oração. Sabe por quê? Porque sabemos que Deus é o Deus que vai recompensar. Ele vai te dar a colheita da tua oração. Ele vai te dar a colheita do que você está orando. Ele vai te dar, mas você tem que orar. Você tem que pedir, você tem que estar junto. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos deu um modelo nisso. Provérbios 21, verso 5 diz que os planos do diligente conduzem à abundância, mas o precipitado apressa na penúria. Você tem um plano. Tenha um plano de orar, porque aí você vai ter êxito. As pessoas não querem o plano da oração. Tem um tempo para agradecer. Eu escolhi aqui 4 caminhos para acontecer isso. Primeiro, se você quiser anotar, tem que ter um tempo para agradecimento a Deus quando você está em oração. Você tem que ter louvor no meio da oração. Porque a Bíblia diz na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que isso vai se cumprir? Você vai ter que conhecer a Bíblia. As pessoas querem orar, mas não querem conhecer a palavra. Orar é conversar com Deus. E aí chega, Ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí você para, mas Deus, você vai ter que perdoar as pessoas que te ofendem. E sempre vai ter alguém te ofendendo, sempre vai ter alguém te falando. Não fique aí com dodói, não fique aí com a carinha triste. Querido, levanta, alegre-se, porque as pessoas estão te perseguindo, estão falando mal de você. Se alegre, para de ficar aí com um coraçãozinho de coitado. A Bíblia diz isto. Não se assuste quando alguém falar mal de você, quando alguém te dizer alguma coisa. Fica tranquilo, o Senhor é tua defesa. Amém, meu irmão? Aí a nossa lista começa a entrar para aqueles que precisam, pelos enfermos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Paulo ora para que um jovem pastor não perdesse o avivamento dentro do seu coração. Por essa razão, torno lembrá-lo de que mantenha viva
a chama. Quando você estiver orando, fala: Senhor, eu quero que o Senhor mantenha viva a minha chama, o dom que o Senhor me deu. Eu não quero que ele morra. Eu quero que esta chama, ela seja multiplicada na minha vida. Sabe, às vezes o dom que você tem é dar a mão para alguém, o dom que você tem é sorrir, o dom é pregar, é cantar, é louvar, mas ele está morrendo. Sabe por quê? Porque você não entra no particular e não fala com o Senhor. E aí outras coisas começam a entrar no teu coração, outras prioridades começam a chegar, e aquilo que era tão lindo na tua vida começa a ficar feio, porque você nunca pediu a Deus isto. Dá-me uma fé, Senhor. Ore para que a tua fé seja sincera. Ore. Eu acho interessante sempre minha esposa, não é porque ela está aqui, mas ela tem no particular dela. Ela sempre, eu pego a Bíblia, está toda anotada. Toda hora ela está com verso, toda hora ela está escrevendo. Eu disse: mas por que você escreve tanto, mulher? Por que você está escrevendo tanto? Por que você não prega então? Não vai lá para frente, não ministra. Mas ela fala com Deus, do jeito dela. E ela anota, ela pega, ela lê. Querido, comece a semear. Comece a semear. E você vai colher. Fique em pé em nome de Jesus. Pude te ajudar em alguma coisa nesta noite?